Por onde começar quando eu desejo ter um lar mais respeitoso, melhor convivência com os meus filhos, mas também me posicionando como autoridade na minha casa? Olá, eu sou Priscila da Mata, sou psicóloga, sou conselheira parental aqui na Psique, também atendo crianças e adolescentes, e o nosso foco de hoje, então, é falar sobre regras. Se fosse para eu dizer comece por algum lugar, seria por elas. Começamos então no estabelecimento de regras. Primeiro, uma reunião entre os adultos dessa casa. Se você é o único adulto da casa, você vai sentar e entender quais são os seus valores. Quando eu digo sentar, é porque é para botar isso na ponta do lápis, é para escrever. Quais são os seus valores? O que você não negocia? O que para você é o mais importante na relação de família? Aponte essas ideias, todas elas, para que depois você possa fazer uma seleção do que é realmente importante. Quando nós temos um casal ou outros adultos que moram juntos, né, um pai e uma mãe, ou independente da estrutura que essa família tenha, entre os adultos vai acontecer o acordo, né? Essa chuva de ideias de quais são as regras, que regras seriam importantes na nossa casa para que a gente convivesse de uma forma mais harmoniosa. E então, depois que isso tudo for colocado na ponta do lápis, nós vamos escolher juntos poucas regras e regras importantes, aquelas regras que são fundamentais para o nosso sistema familiar. Ah, mas e as crianças, Priscila, não participam disso nesse primeiro momento? Não. Depois é óbvio que para que eu cumpra uma regra, eu preciso saber que regra é essa, como cumprir esta regra e que consequências eu tenho para o não cumprimento dela, né? Porque não adianta existir uma regra se o não cumprimento dessa regra não dá em nada. Se o não cumprimento de uma regra não dá em nada, significa que ela não é assim tão importante na sua família. Mas normalmente é preciso, e já existe, né, uma consequência para isso. E eu vou trazer isso em exemplos práticos. Mas depois que então nós adultos decidimos quais são as poucas e importantes, podem ser debatidas com as crianças. Para quê? Para fazer o ajuste fino, né? Vamos supor que vocês tenham estabelecido a regra do horário de dormir, ou do orçamento para o fim de semana, como falamos na semana passada, ou ainda de que na nossa casa se toma banho antes do jantar. E aí vão conversar com as crianças e as crianças dizem, nossa, mas a gente chega em casa com tanta fome, por que a gente não pode jantar antes de tomar o banho, daí toma o banho e vai direto para a cama? E o horário de dormir não pode ser às 9h30, porque até às 9 tem aquele programa de televisão que eu gosto, ou senão não vou conseguir jogar um pouco com os meus amigos. Claro que as crianças um pouco mais velhas vão ter mais elaboração para questionar essa regra, mas esse questionamento, ele é um ajuste. Nós não vamos simplesmente, o horário de dormir é 9 horas, porque a gente já pensou aqui que o tempo de sono das crianças até as 7h30, 8 horas da manhã, são tantas horas, eles precisam desse tempo para dormir. Ah, não, tá tudo bem, quer dormir à meia-noite, dorme à meia-noite. Daí a gente já não tem regra. Então, a regra, trazer as regras para as crianças é para o ajuste fino, é para a criança também se sentir parte daquilo, parte daquele conjunto de regras. A partir daí, nós devemos ensinar as crianças e apoiá-las no cumprimento dessa regra. O horário de dormir na minha casa é às 9, mas eu sempre busco as crianças na escola, passo na praia, depois eu passo na gelateria, depois da gelateria, e eu chego em casa e tá faltando meia hora, tem que fazer tudo muito depressa para ir deitar. Você está dificultando o cumprimento da regra, né? Você não está colaborando com a criança e nem ensinando a criança de maneira verdadeira a cumprir esta regra. Por quê? Porque tem ali um monte de exceção no meio do caminho, exceção à regra. Se acontece sempre, não é regra, né? Não é exceção, é regra, tá bem? Então, as crianças podem participar desse ajuste fino e nós precisamos ajudá-las no como.
Como é que as crianças vão cumprir a regra? Isso precisa partir de mim, adulto. Eu preciso ensinar o meu filho a cumprir a regra e preciso fazer valer, preciso lembrar esta regra todos os dias até que isso se torne um hábito, facilitar o acontecimento disso tudo até que isso se torne um hábito. Regras são para serem cumpridas e as regras precisam funcionar para todos. Eu vou para a cama às 9, mas por que você, mamãe, vai para a cama às 10h30? As crianças podem talvez fazer esse questionamento, mas por que você continua acordada? E aí nós precisamos saber por que a gente continua acordada. É claro que é importante que todos nós estejamos dormindo por 3 horas a hora que o GH vem fazer o trabalho dele, né? Mas nós sabemos que também dentro da nossa rotina de adultos é muito difícil manter, pelo menos para boa parte dos adultos, um sono tão adequado quanto isso, que é se deitar às 10 da noite, que seria o ideal, né? Como diz um ditado que eu não sei se funciona aqui também, mas é que o trem do bom sono, o último trem do bom sono passa às 10 da noite. Mas enfim, não vamos entrar aqui nessa discussão sobre o sono, senão o vídeo vira mesmo um podcast super longo. Então, as regras precisam ser cumpridas por todos, e quando elas não forem cumpridas por todos, porque existe ali um diferencial da idade, por exemplo, é preciso apresentar isso com clareza. Não é porque sou adulto eu posso, não, é porque eu tenho outras atividades e o sono é de extrema importância para o seu crescimento, para o seu aprendizado, para a sua atenção amanhã na escola, e é por isso que você vai dormir às 9 e eu continuo acordada depois disso. Ponto final. Não cumprir a regra sempre precisa ter uma consequência. O que acontece se a regra não for cumprida, tá? No próximo vídeo eu vou trazer a diferença entre consequência e castigo, porque essa é uma grande confusão que nós pais fazemos na educação dos nossos filhos e por vezes ensinamos muito menos do que gostaríamos, porque apresentamos castigo assim como foi feito conosco no passado, porque esse é o nosso mapa mental, é como a gente sabe funcionar, mas tem uma forma de funcionar diferente e eu vou te ajudar. Deixa aqui a sua dúvida caso ela exista. Nos vemos na semana que vem, temos mais um vídeo onde eu vou diferenciar castigo e consequência.